Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast, que agora não é de estreia, e hoje a gente traz aqui no nosso programa 02 o professor Marcelo Dutra, que é ecólogo, doutor em ciências, servidor público, professor de ecologia da Universidade Federal de Rio Grande e coordenador do Laboratório de Sustentabilidade Corporativa ESG, aqui no Rio Grande do Sul, né? Brasil. Marcelo, seja bem-vindo, né? É um prazer enorme recebê-lo aqui para esse bate-papo no dia de hoje. Bom, Reinaldo, eu que te agradeço o convite. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitas pessoas, né? Sou um técnico, enfim, e gosto muito de tentar levar aquilo que a gente lá debate, mostra para os alunos, aquela teoria toda, né? E que, infelizmente, muitas vezes se distorce na prática, porque a gente acaba vendo, né, que nem tudo é feito, né, ou nem tudo é conduzido como a teoria. Até inclusive a gente coloca muito, né, que na prática a teoria é outra, porque lá no mundo da fantasia teórico, controlado dentro de um ambiente de sala de aula ou no espaço de um laboratório, é fácil. Só que no ambiente livre é diferente e depende muito das pessoas. E quando a gente vai para a gestão urbana, gestão dos municípios, do espaço rural, para a gestão de um estado, de um país, aí sim que questões relacionadas a meio ambiente, então, se tornam absolutamente fora de controle. Marcelo, vamos lá. Eu sei que esse é um assunto que está palpitante, certamente traz e atrai a curiosidade de muita gente, porque até pouco tempo, eu diria, a gente sempre via fenômenos climáticos acontecendo muito longe da gente, né? Muito longe. Sim. Então a gente via o problema das queimadas nos Estados Unidos, as nevascas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e a gente sempre olhava e dizia: ah, será? Né? E agora a gente se depara com uma catástrofe climática, né? Que não dá nem para chamar de tragédia, a não ser que a gente chamasse isso de uma tragédia anunciada, né, no nosso quintal, na nossa casa. Como é que é isso? Poxa, bom, eu vou tentar encurtar porque na verdade é uma história longa, mas quando tu te refere assim, nós já estávamos acostumados a ver isso longe. E esse é um problema, porque, foi como este evento de agora, a gente estava vendo tudo acontecer na região serrana do estado, e a gente até teve tempo aqui, porque estamos inseridos num contexto em que tudo o que acontece não necessariamente acontece ao mesmo tempo em todos os lugares. Quando a gente fala em mudanças climáticas, né, esses eventos já sentidos há muito tempo nos Estados Unidos, né, no estado norte-americano, alguns na Europa, que agora estão muito mais intensos e frequentes, na Ásia. Quer dizer, esses eventos do passado, lembranças nossas do passado, já são eventos frutos de um processo de mudança do clima que naturalmente já vinha acontecendo, muito em razão do nosso continuado processo de carbonização da atmosfera. Tem tudo a ver com a questão do carbono, e aí depois a gente pode falar da questão das temperaturas, é isso. E, obviamente, a alteração do regime de chuvas e força dos ventos. E aí, claro, tempestades que envolvem, inclusive, né, microexplosões, como a gente recentemente viu em São Luís Gonzaga, aqui no noroeste do estado, e eventos com granizo, né? Então, são todas coisas que nós agora estamos experimentando com muito mais intensidade, força e presença, mas que outras regiões do planeta já vinham sentindo. Só que aí é que está a grande diferença. Talvez outros lugares, por falta ainda de informação, tiveram que aprender na prática que as coisas estavam mudando. Nós tivemos essa informação, nós tivemos os alertas, nós tivemos a representação de tudo que aconteceu em outros lugares e não aproveitamos esse tempo que tivemos para nos preparar. Nós somos no Brasil hoje um país que não está preparado para mudanças climáticas extremas. Nós somos um país que não atenta para a adaptação e nem para a prevenção. Investimos pouquíssimo nisso. Então, Brasil, né? Enquanto que a gente evoluiu muito no socorro. Quando a gente vê, né, acontecendo esses eventos em diferentes regiões brasileiras e que a Defesa Civil está ali pronta para atender e a Defesa Civil sempre faz um trabalho fantástico, faz isso porque o nosso investimento histórico, em razão das coisas que a gente vem percebendo que estão diferentes, mesmo que não
vistas como deveriam ser vistas, né? E que eu espero que a partir de agora comecem a ser vistas como um clima diferente, com a necessidade de adaptação, mas o nosso investimento, mesmo que ainda não o suficiente em socorro, ele tem sido muito maior do que o investimento em adaptação ou prevenção aos eventos climáticos extremos. Então vamos num ponto específico que eu sei que tu apresentasses um trabalho já faz alguns anos, 2 ou 3 anos, sobre o regime de chuvas no Rio Grande do Então, Sul. O que que é esse trabalho? Sintetiza para nós o que que é esse na trabalho. verdade, esse trabalho até tem uma origem, né? Então, tipo, dentro desse contexto das mudanças, esse trabalho tem uma origem dentro do que nossas práticas de uso e ocupação do espaço urbano, elas são absolutamente desregradas, completamente perdidas, fogem ao planejamento. Aliás, não temos planejamento. E por conta disso, eu e vários colegas, a gente começou a mostrar onde é que mora o perigo da gente seguir, por exemplo, em cidades como Pelotas, Rio Grande, São Lourenço, as cidades todas que estão no entorno da Lagoa dos Patos, na chamada Costa Doce, no litoral gaúcho. Nós somos todas cidades que estamos em terrenos, boa parte deles, baixos, planos e úmidos, e terrenos esses que, uma vez muito próximos dos corpos hídricos, seja de corpos hídricos de canal, como o do Canal São Gonçalo, ou de arroio, como o do Arroio Pelotas, ou de alguns rios, como o Rio Piratini, né? Então, o Rio Camaquã, se nós nos aproximamos demais, nós nos expomos a um perigo bastante intenso. A gente foi fazendo a nossa prática construtiva sem grande preocupação com isso. E há muito tempo a gente vem alertando, e este há muito tempo a gente pode dizer assim, no mínimo há uns 14, 15 anos, e isso dá para considerar uma alteração, por exemplo, que Pelotas fez no plano diretor em 2008, uma explosão do crescimento urbano em 2010, e este crescimento urbano para um lado direcionado que é no encontro do Laranjal, né, num desejo de unir o centro da cidade ao balneário do Laranjal, tornar uma coisa só que no meio disso nós temos o Vale do São Gonçalo e o Vale do Pelotas, que é repleto de terrenos baixos, planos e úmidos, que tem como características importantes o fato de que nos oferece dois serviços ambientais significativos. Um deles é de que uma área úmida sequestra mais carbono do que floresta. Então, se nós estamos falando de sequestro de carbono, as áreas úmidas elas são muito mais representativas nessa função do que uma floresta. O problema é que eu tenho muito menos áreas úmidas do que florestas no mundo, né? Os terrenos úmidos representam só 2% das terras emersas. Aqui nós temos riqueza de áreas úmidas, ou seja, quando a gente mata as áreas úmidas aqui, nós estamos também matando algo que é significativo do ponto de vista da descarbonização tão desnecessária para evitar, né, vamos dizer assim, toda essa bagunça climática que a gente tem vivido. Para alertar também o fato de que estas mesmas áreas úmidas, elas representam o que a gente chama de efeito esponja. Então, quando eu tenho abundância de áreas úmidas preservadas, é para lá que a água vai quando eu tenho picos de inundação, o corpo hídrico invade o território, então é para ali que ela vai primeiro, ou quando eu tenho uma precipitação local muito intensa, e Pelotas não está alheia a isso, já aconteceu, acontece, quando eu tenho esses picos de inundação, a drenagem, né, ou o sistema de escoamento das águas acaba encontrando estas áreas, porque são as áreas mais baixas, então é para lá que aquela água vai, sem promover o alagamento. Só que, se eu estou inserido numa região baixa, plana e úmida como esta, ou coloco novos empreendimentos, como novos condomínios, novos loteamentos, novos prédios, todos lindos e maravilhosos, mas eu coloco lá, eu coloco todo mundo em risco, e pior, se eu aterro aquela área lá, impermeabilizo, eu jogo aquela água para o entorno. E se é um entorno mais antigo, que não foi construído pensando neste risco, ele agora é colocado num perigo ainda maior. Então, essa é a nossa realidade aqui, nossa, e de todos esses municípios aqui da planície costeira. E aí, o que em razão disso, a gente começou a tentar mostrar? E o que é o tentar mostrar? É ir em audiências públicas em câmaras de vereadores. Eu estive na Câmara de Vereadores em Pelotas, eu estive na Câmara de Vereadores em Rio Grande, outros colegas, nós fizemos vamos dizer assim, uma via cruz, tentar mostrar isso para os gestores prefeitos, tentar mostrar isso de forma até bastante assim, particular, visitando gabinetes de alguns vereadores, na tentativa de convencer sobre:
Vamos parar de flexibilizar a lei, vamos parar de mexer no plano diretor da cidade. Precisamos fortalecer esse nosso projeto de cidade, precisamos parar de empreender de uma forma desregrada sobre as áreas baixas, planas e úmidas. Então, na tentativa de fazer isso, eu e outros, nós começamos então a resgatar o que representa, do ponto de vista na mudança climática, ter esta prática ruim. E aí que nasceu este estudo que eu fiz, que eu busquei uma série histórica que a UFPEL nos oferece aqui. A UFPEL tem registro climático que remonta aos anos 1800 e alguma coisa. Eu fiz um corte de 50 anos apenas e consegui perceber que aqui na nossa região, com os dados de coleta climática que a UFPEL oferece, só pegando precipitação e temperatura, que as nossas temperaturas hoje já estão completamente diferentes. O que é completamente diferente? Nos últimos 50 anos para cá, o que a gente olha é que o verão está bem mais quente, em alguns momentos com picos de um verão mais tórrido e muito seco, que faz uma diferença tremenda. Eu tenho um inverno que já está bem menos frio, e isso já tem por si só um problema ecológico importante, porque eu tenho, em razão das temperaturas já completamente bagunçada, um desencontro entre polinizadores e floração. E isso significa que, para o desenvolvimento ecossistêmico, isso já é um complicador. Mas não só lá, para a economia também, porque tem várias cultivares nossas que dependem de um encontro entre os polinizadores e a floração. Então, a gente já vem sofrendo um problema climático sem perceber. E, claro, né, houve com isso uma resposta no regime de chuvas, que é o que mais preocupa. Principalmente quando é uma cidade plana, que tem uma drenagem deficiente e que não vem aproveitando o melhor de uma área de proteção, que é o efeito esponja das áreas baixas, planas e úmidas. Então a gente saiu a tentar relatar isso. E a resposta foi muito... entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Eu compreendo. Mas antes de nós entrarmos nessa questão da gestão, né, e das decisões políticas que poderiam ou deveriam ter sido tomadas, o planeta está 1,5 graus centígrados mais quente. Isto. Isso é... Qual é a consequência disto na prática? Tá. Primeiro, o dado, vamos dizer assim, se a gente tentar ser mais correto, é 1,48. E, na prática, isso é uma média. Significa que em alguns lugares do planeta está mais quente e outros talvez não tão quentes, mas, na média, nós estamos vivendo uma febre no planeta. Tá? Então, vamos dizer assim, essa é a expressão mais usual hoje, né? Que o planeta está em febre. O planeta estando em febre, vamos dizer assim, as temperaturas fazem com que o regime de deslocamento das massas de ar também se alterem. As zonas de alta pressão, de baixa pressão, a possibilidades de ventos intensos, tudo isso fica diferente. Só que essa diferença ela é muito mais sentida quando a gente tem, por exemplo, um El Niño. E se for um super El Niño como agora, pior ainda. Até para a gente entender um pouco o que a gente sentiu, aconteceu, o que se viu agora, né? Por que foi tão gigantesco esse evento climático no Rio Grande do Sul? Primeiro a gente tem que entender o motor. Todos os anos, nessa época do ano, chega um corredor de umidade da região amazônica aqui na região mais ao sul. Isso é natural, é normal, é o que alimenta as nossas chuvas. Essas chuvas que nós estamos vivendo agora são chuvas mais próximas do normal. O que a gente viveu ali adiante é que, na verdade, estava fora do normal. Mas esse corredor de umidade, ele, na verdade, nasce no oceano, onde o El Niño, as águas aquecidas do Equador, né, naquela região equatorial oceânica, faz com que aquele grande volume de evaporação seja carregado pelos ventos alísios. Sobre a Amazônia tem uma grande massa vegetal, então eu tenho a evapotranspiração das águas que carregam ainda mais esse volume de vapor de água. Isso é levado pelo vento chamado os rios aéreos, tenta fugir para o Pacífico, não consegue porque tem a cordilheira, esse corredor de umidade então desce. Quando chega mais ao sul, vai fugir para o oceano, a massa de ar polar, né, do vento sul, né, ou do chamado vento minuano, empurra isso para
a região mais central brasileira. E aí leva a chuva para o centro-oeste e para o sudeste. Isso sempre funciona assim. Quando tem um El Niño, tu tem mais água envolvida, quando tem Laninha, tu tem menos água envolvida. E o que é possível que tenha acontecido agora, pelo menos é a explicação que se encontra, que mais uma vez, em razão talvez do desmatamento no Cerrado, que está completamente sendo descaracterizado, da boa parte do desmatamento na Amazônia, que uma zona de calor concentrou, quer dizer, uma zona de baixa pressão de muito calor, né, um bolsão de calor se concentrou nessa região do sudeste e do centro-oeste, impediu então que esta massa de ar polar avançasse e acabou espremendo este corredor de umidade, fez com que toda aquela chuva que deveria ter acontecido ao longo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, choveu antes, choveu todo aqui. Então, aquele volume todo de água que era para ter se distribuído por uma extensão maior do país, acabou se concentrando e chovendo todo ele se descarregando aqui. E, obviamente, ninguém está preparado para aquele volume de chuvas, só que a gente não é só não preparado, né? Aí a gente precisa ir além. Nós estamos não preparados e nós criamos armadilhas para nós mesmos, na medida que a gente foi avançando sobre vales encaixados, construindo nossas cidades muito próximas aos corpos hídricos e, obviamente, quando vai para a planície costeira, também se expondo ao perigo, se aproximando do corpo hídrico, não respeitando a legislação, porque é área de APP, invadindo áreas que são úmidas, que são importantes para servir como... A gente fala tanto em cidades esponjas, nós já somos cidades esponjas, só que a gente vem detonando isso. E quando a gente fala detonar, não é que não se possa empreender em área úmida, se pode, só que não é de qualquer jeito. Não é do jeito tradicional. Empreender num terreno que é seco não é a mesma tecnologia para empreender numa área úmida. A lotação possível numa área úmida é muito menor do que uma lotação possível numa área seca. Uma área úmida depende também de se fazer a chamada drenagem verde. A área úmida depende de não aterrar e não elevar as cotas. A área úmida depende de um investimento para empreender que é diferente do investimento numa área seca. Não pode ser tratado da mesma forma. E este é um dos questionamentos que se faz hoje, que se nós continuarmos construindo a cidade, nós temos que garantir que essas tecnologias estejam previstas no plano de cidade, ou seja, no plano diretor, e que limites sejam colocados nesse jogo para não permitir que os empreendimentos se façam ou sejam licenciados Sim, vamos chegar sem nessa... qualquer visão. Vamos chegar nessa questão ainda. E eu lembro de um material que eu li, ouvi em algum lugar, onde contam da chegada dos alemães no Vale do Itajaí, e os alemães se instalam no vale, à beira do rio, e ali ficam, começam a construir suas casas e plantam suas roças, aquela coisa toda. E um índio que acompanhava a movimentação dos alemães se aproxima, começa a aprender o idioma, aquela coisa toda. E 2, 3 anos depois, o líder dos alemães, dessa comunidade alemã que resolve visitar os índios que ficavam no platô. E o índio, então, que já entendia um pouco de alemão, traduzia para o cacique a conversa entre o líder comunitário alemão e esse cacique que morava no platô. E lá pelas tantas, no final da conversa, o líder comunitário alemão diz: olha, eu gostaria de lhe agradecer por não ter tido nenhuma agressão entre os nossos povos, né, aquela coisa toda, e por senhores terem nos deixado ficar nas suas terras. Né, o alemão tentou ser gentil, né, naquele momento que ele estava se assentando. Quando o cacique responde para ele: olha, o senhor não está nas minhas terras. O senhor está nas terras das águas. Quer dizer, o índio já sabia Claro. que ali não era lugar para estabelecer a sua comunidade, né? A sua comunidade estava numa área segura, né, distante daquele vale, né, e que, obviamente, ele não corria riscos, porque ele deveria saber que, periodicamente, né, aquele vale Então, encheria de água, né? conhecimento tradicional, né? Exato. E é isso que a gente, infelizmente, Foi sente um pouco. perdendo, né, ao longo Foi do tempo. perdendo. E hoje a gente tem o conhecimento científico. Então, a ciência, ou os cientistas, ou os pesquisadores, que não são poucos, e se a gente olhar para Pelotas, poxa, não são poucos mesmo, né? E se a gente olhar para a região, então, a coleção de universidades,
centros de pesquisa, faculdades, pessoas qualificadas, gente estudando, pós-graduação, fazendo pesquisa. O que mais se tem aqui é gente, comparado a outros lugares, nós somos super privilegiados nisso, mas a gente usa muito pouco isso. Muito pouco. A gente até viu uma aproximação agora um pouco maior neste momento de crise, né, em que foram configurados, né, em diferentes municípios, né, a gente viu essa configuração de salas de crise ou salas de situação para tentar tratar do problema da melhor forma possível, e aí se recorreu a técnicos, né, para as orientações. Mas isso não é o comum. Hum. Infelizmente, isso não é o comum. E para quem vive a história de Pelotas, vai perceber que ouvir o alerta técnico é algo muito incomum. Muito, mas muito mesmo. Tu falastes na questão da desmobilização, né, da legislação, Sim, a a flexibilização que é muito forte. flexibilização Sim, que foram retirando uma série sim, sim. de artigos, de normas que eram protetoras, digamos, e que protegiam não só o meio ambiente, mas a própria sociedade como um Sim, todo. Projeto de lei que autoriza a serem, de alguma forma, vilipendiados 48 milhões de quilômetros quadrados do Pampa, do Cerrado e do Amazonas. Como é que tu hum, percebes isso? Como é que, neste momento, um projeto de lei desta natureza, né, que autoriza, né, que a gente possa, acho que um terço do bioma Pampa, não sei quanto do Pantanal, acho que 50% do Pantanal e ainda mais 20 e poucos por cento do Cerrado. O que passa na cabeça de então, um técnico, de alguém que pensa o que como o que ecólogo, meio o que ambiente? passa é o terror. É quando a gente vai conversar na sala de aula e dizer, né, o que a gente vê lá fora acontecendo é isso, né, é o desespero, porque no fundo, é necessário que a gente tenha uma lei, que seja mantida, preservada, porque eu acho muito interessante quando muitos agentes políticos estão lá fora em algum fórum internacional, né, e aí, ter nessas reuniões, é, europeias, né, ou outras, em que se destaca as questões ambientais e o Brasil é colocado como referência, e as pessoas até que frequentam chegam a colocar o Brasil como referência de uma legislação muito completa, uma legislação muito robusta, né, uma lei ambiental muito rígida. A gente já foi assim. A gente já não é mais tão assim. Ou Se a seja, a boiada passou. Não sei se a boiada passou, mas essa boiada não passou agora. Ela vem passando há Ela algum vem tempo. passando há muito tempo. Talvez tenha sido dado um nome aos bois agora, mas isso vem acontecendo há muito tempo. E isso vem acontecendo dentro de Congresso, vem acontecendo dentro de casas legislativas e vem acontecendo, né, na Assembleia Legislativa, e vem acontecendo dentro das casas de vereadores. E isso é uma coisa interessante. A gente dá muita importância para prefeito, dá muita importância para governador, para presidente, mas esquece que os legisladores são esses que, ao operarem a legislação, podem ou fortalecer uma lei ou podem simplesmente fazer com que aquela lei suma, seja revogada. E é o que a gente tem visto isso, uma supressão de vários elementos da lei que fragilizam a proteção, e isso feito talvez assim ao favor de algum interesse, seja econômico ou até mesmo político. Enfim, as causas podem ser variadas, as intenções podem ser variadas, mas a causa é a mesma. Uma legislação frágil nos coloca em situação de perigo. E a gente experimentou isso agora. E aí, para quem pensa que evento climático no Rio Grande do Sul só chegou em 2024, é bom lembrar os eventos de 22, os 3 eventos de 23, os ciclones, os 2 que se passou aqui, que foram muito fortes. Aliás, é bom prestar atenção nos ventos, porque nós vamos sentir ventos muito intensos em algum momento. Nós vamos ter isso. É uma questão de tempo, porque os ventos estão se projetando. Nós agora vamos sair do El Niño, vamos entrar no Laninha, mas em algum Tu, momento nós vamos tu voltar para o sabes El que na Niño. minha casa, o último ciclone arrancou a sacada. Eu tive uma tampa de caixa d'água aqui. Isso Arrancou a mesmo. sacada. Não, eu tenho uma proteção de vidro com armação de uma estrutura metálica e arrancou, inclusive, o granito. Então, Quer dizer, a força do vento então absurda. isso é uma prova de que o clima está diferente. Só que isso não é
também não é só de 22, 23 e agora 24. Se vem antes. Na verdade, quando a gente olha no contexto do Rio Grande do Sul, é só a gente buscar alguns anos, 5, 6, 7, 8, 10, 20 anos se buscar, tu vai encontrar notícias de governos estaduais buscando socorro ao governo federal, porque a seca, né? Porque a estiagem. O que a gente observa desses anos para cá? Que tem um número maior de municípios sendo atingidos, está cada vez mais amplo, a estiagem é cada vez mais extensa, né? A estiagem está se ampliando. E o que essa estiagem é? Ela normalmente ocorre, ela normalmente acontece num laninha. E o que é o laninha? É o contrário do El Ninho. Lá eu tenho resfriamento, então eu tenho uma menor carga de umidade, aquele corredor que chega aqui, ele chega mais fraco e acaba alcançando outras regiões brasileiras, e por isso que a gente começa a ter chuvas fortes, intensas, mais ao norte do país. E o sul fica mais seco. Só que este corredor de umidade está chegando aqui com cada vez menos força em laninha. Agora nós vamos entrar numa laninha, provavelmente o assunto será no ano que vem outro. É a falta de água, é o prejuízo econômico por conta da falta de água, é a necessidade então de fazer alguma coisa, e esse alguma coisa a gente não fez, porque nós não estamos investindo o que deveríamos estar investindo em reservação hídrica. Nós não estamos apostando na necessidade de ter grandes açudes ou de ter barramentos que sejam de baixo impacto, porém que sejam suficientes para permitir que a água seja ofertada nos momentos em que ela falta. Nós simplesmente não temos um projeto para este evento climático, que também é extremo e bem mais antigo do que o das águas. E este das águas, que a gente olha para as cidades e, nossa, foi uma coisa horrorosa, quando a gente olha para o campo, também foi horroroso, porque a gente perdeu equipamento, a gente perdeu lavouras inteiras, e não é perdeu o que estava cultivado, perdeu o solo inteiro, ficou na pedra, né? Perdemos capacidade instalada de produzir, nós vamos continuar sentindo essa falta de capacidade instalada para produzir por algum tempo, e os investimentos necessários para recuperar isso são absurdos. Então, quando a gente fala em estamos flexibilizando a lei, esse desmonte, ele vem, né, de cima para baixo. Quer dizer, eu tenho desmontes que ocorrem no governo federal, que se reproduzem no governo estadual e que, obviamente, chegam nos municípios, que muito à vontade as casas legislativas vão trocando, vão reduzindo e vão nos colocando num perigo cada vez maior. Me diz uma curiosidade, né? Quando a gente imagina o planejamento de uma cidade, quando a gente pensa uma cidade, para isso existe o plano diretor, obviamente que a gente tem essas áreas que são baixas, úmidas, né? São áreas alagadiças, planas, né? Não seria mais natural que a gente apontasse corredores novos fora dessas áreas, novos vetores de crescimento e de expansão habitacional que pudessem, digamos, preservar essas áreas de esponja, de enxugamento de água? Por que É. não se faz? Porque essas áreas não são tão bonitas como talvez alguém disse aí que vamos tirar o muro da Mauá, porque nós vamos fazer aqui um shopping, fazer restaurantes, isso. Quer dizer, o que isso é um Não, ponto. Quer dizer, para onde devem ser os vetores das novas cidades ou das cidades que estão e que precisam crescer? É para fora dessa área? Quer dizer, isso é uma pergunta bem objetiva e depois eu quero voltar tá. a outro ponto. Primeiro, assim, Pelotas nasceu associada às águas, mas parece que não deu muita importância para as águas, e tem um interesse, uma cultura, uma intenção de se aproximar mais das águas. Estar perto do corpo hídrico é lindo, é maravilhoso, desde que esteja tudo bem. Então, na medida que esse corpo hídrico se volta contra ou tenta ocupar um espaço original, que é de um leito de inundação, a coisa complica. Bom, a gente pode até ter contenções ali no nosso atual dique do São Gonçalo. É uma contenção importante, significativa. Precisou de ajuda agora, porque também, a exemplo do Muro da Mauá, ela não recebeu a manutenção que deveria. A cota original deveria ser 4 metros, e ela estava em alguns pontos 13,75 e depois o resto abaixo. Então, não dá. Nós precisamos ter uma evolução no olhar sobre as contenções que temos. E várias outras áreas da cidade nem contenção nenhuma tem. Como conter, por exemplo, o Laranjal?
Como é Não, que seria a o praia do Laranjal. Laranjal, a praia da Z3, ali a área da Z3, Então, a área do nós, Pontal? nós temos situações de remoção em Pelotas. Então, quando a gente olha assim para Pelotas, né? Na situação de Pelotas, nós temos alguns problemas primeiro, mas a gente tem a necessidade de fortalecer as infraestruturas que já existem de Hum, contenção de inundações, como é o dique do São Gonçalo, o sistema de drenagem bombas. A drenagem não acompanhou o crescimento da cidade, ela precisa ser uma drenagem, inclusive, livre de esgoto e uma drenagem absolutamente limpa, né, para permitir que a água flua e é associada às importante áreas úmidas. é importante porque eu moro na praia, eu acho que você mora também na praia, né? Não, eu moro no Mo Areal aqui. no Areal. Quando eu ia para a praia e voltava durante essas enchentes, o cheiro da água de esgoto era muito forte ali na rótula do Laranjal, ali da ponte. Quer dizer, não era uma água que vinha da enchente, era uma água que vinha do esgoto, Então, porque o cheiro fétido, nós né. temos, nós temos uma drenagem que é complicada na cidade. Uma cidade plana como Pelotas não pode ter uma drenagem deficiente. Então, imagina o tamanho do investimento necessário para uma drenagem de fundamento. A outra é que, quando a gente olha, temos situações no Laranjal, e o Laranjal é o grande complicador. Nós temos várias situações, umas depende de remoção, outras jamais permitir uma nova construção, empreender e avançar sobre aqueles terrenos, porque são muito perigosos. Em outros casos, eu preciso, né, como a Z3, eu preciso tirar as áreas residenciais de próxima do corpo d'água. Pode deixar a área de trabalho lá, mas a área residencial precisa migrar para uma cota mais elevada. Obviamente, talvez com a necessidade de fazer, né, a tomada de áreas, né, de ser adquirida pelo município, desapropriações que for, mas é um esforço que a cidade precisa fazer para garantir a segurança daquelas pessoas que estão ali numa atividade importante, né, que é da pesca artesanal e que é uma comunidade tradicional e que precisa ser protegida. Agora, quando a gente olha para o bairro do Laranjal, né, porque quando a gente olha, na verdade, para aquela área que foi hoje muito afetada no Laranjal, ali nós só temos uma alternativa, que é elevar a cota da praia, que ela é mais alta na região do Santo Antônio, mas é muito mais baixa na região do Valverde. Uhum. Precisamos deixar aquela cota de areia numa altura parecida. Tá? Então, imagina o tamanho da obra de engenharia ambiental que precisa ser feita, mas eu preciso elevar a cota de praia. E na medida que eu vou me aproximando do Valverde, eu tenho que começar a construir uma rambla. Eu preciso ter uma rambla. E essa rambla lá, no final dos empreendimentos, antes do banhado, dobrar então à direita e perseguir por um tempo, associado a canais de drenagem e um sistema de bombas eficiente. Se a gente não fizer isso, se não avançar nessa direção, nós não vamos ter uma Pelotas adaptada e não vamos ter um Laranjal protegido para eventos climáticos extremos. Uhum. Isso falando em inundação e eventuais alagamentos em razão de precipitações de alta carga, Uhum. como as que nós vimos lá na região serrana do estado. Ok. Existe uma economia das águas, porque a gente fala muito de Pelotas, né, e Pelotas cercada de água, né, você tem o Arroio Pelotas, você tem o Canal São Gonçalo, você tem a Lagoa dos Patos, você tem ali o Canal Santa Bárbara, que também precisa, eu acho que uma atenção especial do poder público, mas existe uma economia das águas, existe uma indústria que dependa de água, que utilize água, que poderia ser desenvolvida numa região baixa, plana e úmida e com muita água como a nossa? Olha, talvez até sim, mas a questão é a seguinte: nós estamos hoje sofrendo muito mais pelo fato da nossa exposição a estas águas de uma forma desregrada. Quer dizer, tem gente que aparece com ideias das mais mirabolantes, né? E talvez algumas até possam ser empregadas, mas o fato é que, a exemplo de Pelotas e de todos os outros municípios, a gente não é bom em planejamento. Nós não temos planejamentos, nós não temos planos. Então as coisas são muito assim na experiência, no olho, na tomada de decisão feita em cima, né, de uma ideia de alguém que não há um plano a ser seguido. Quando eu falo não há um plano, porque quando a gente questiona, por exemplo, questões do plano diretor que não são respeitadas, nós também não temos uma coleção de outros instrumentos de planejamento que são necessários. Nós não temos um plano ambiental, aliás, até temos, mas ele é antigo, desatualizado. Nós não temos um zonamento ecológico econômico, nós não temos
um plano de saneamento básico atual e agora com uma atenção especial para a drenagem. E também nós não temos o chamado plano de emergência climática. Então, sem ter um plano de emergência climática, que é o que eu tenho agora feito pelos municípios que eu tenho visitado em razão desse evento climático extremo, eu tenho dito que toda casa legislativa, e isso não custa R$ 1, deveria, número um, ver como é que está o seu plano diretor. Número dois, que instrumentos de planejamento o município possui. Número três, elaborar um plano de emergência climática, porque com certeza não existe, não tem. E o plano de emergência climática é aquele que nos aponta onde eu tenho as minhas prioridades. Agora tu perguntou se o que tem que ser feito no Laranjal. Eu posso ter as minhas impressões do que, né? Como eu disse, tem que ser feito uma rambla, tem que ser feito um aumento de cota, tem que ser feito remoção, tem que ser feito distanciamento. Tudo isso eu estou dizendo que tem que ser feito, mas eu estou dizendo isso sem a gente ter um plano. E este é um ponto fraquíssimo de Pelotas e de vários outros municípios. Nós não temos um plano que mostre onde estão as nossas prioridades, qual é a ordem de prioridades para que as coisas sejam efetivamente feitas. Então, ter um plano de emergência climática em Pelotas, isso vale para qualquer um que vá fazer a próxima gestão do município. Se não partir de um plano, não vai reconhecer, né, onde estão as maiores vulnerabilidades, onde estão os maiores riscos. Aliás, nós somos também péssimos em cultura de risco, nós não temos uma cultura de risco. Se a gente não identifica o que é perigoso, o que é arriscado, a gente também não foca em investir naquilo que é mais necessário. A gente fica preso a outros temas, que são temas demandados pela sociedade, mas aí o gestor fica, vamos dizer assim, alheio àquilo que de fato precisa ser feito para tornar uma cidade mais resistente, ou mais resiliente, ou mais tolerante aos eventos climáticos extremos. Ok, eu acho que a gente conversou aqui com o professor Marcelo Dutra, tivemos mais do que uma aula, né? Foi quase eu diria que quase um manifesto, né? E na defesa do meio ambiente, dos cuidados que nós precisamos ter a partir de agora. E para encerrar, assim, como serão as cidades do futuro com essa nova climatologia, né? Como deverão ser as cidades do futuro, na tua opinião? Bom, como deverão ser as cidades do futuro? Eu acho que as coisas começam pelas pessoas. O pessoal tem. Eu tenho visto o pessoal jogar muito para cima do colo, né, do gestor, do político de forma geral, o que está acontecendo agora e o fato da gente não estar preparado e adaptado. Mas eu acho que não é só culpa de quem está na política. A gente tem que perceber que questões ambientais de forma geral e mudanças climáticas e eventos climáticos extremos são coisas que não estão no senso coletivo das pessoas. Talvez esteja aí uma oportunidade da gente insistir mais em educação ambiental, insistir mais em conhecimento e esclarecimento público para que as pessoas saibam mais a respeito do que é clima e os perigos do clima. Então, uma cidade do futuro só será do futuro quando primeiro as pessoas estiverem esclarecidas a ponto de reconhecer, né, num político, numa proposta política, de que ali tem conteúdo ambiental suficiente para eu ter lá na frente um município mais bem preparado, né, pronto para ser resiliente ou ser um município, uma cidade preparada para aguentar uma mudança climática extrema. É importante entender que o clima mudou, que ele vai continuar, esses eventos eles vão continuar sendo intensos, frequentes, nos atingindo em cheio. Desta vez nós fomos atingidos de tabela. Este evento climático que se reproduziu, ele é um evento que a sua maior força foi a precipitação. Esta água que a gente viu nos invadir, isso é pouco, perto do que, para quem foi visitar a região da Serra, e eu estive em Caxias, estive agora recentemente em Santa Maria, e em outras regiões do norte, é como se olhar um cenário de guerra. Então, aquelas cidades, elas terão que se reconstruir, aquelas cidades, elas terão que se adaptar, ou elas vão ter novos prejuízos ali na frente. E a gente não pode seguir perdendo tudo de novo. Eu gostaria muito que isso tudo servisse de exemplo para que Pelotas, agora que vai enfrentar um novo pleito,
né, de eleição, que tivéssemos a oportunidade de olhar o que os candidatos têm a oferecer do ponto de vista, né, de uma proposta que não é só numa proposta que está lá no papel, mas que também esteja no discurso, para que exista de fato um comprometimento público que questões climáticas, que eventos extremos serão vistos de uma outra maneira, porque até agora a gente não tem isso. Até agora a gente não tem. E não é porque não existiam os eventos, existiu sempre pouca importância para esses temas. Então, isso precisa entrar na planilha lá daquele que se coloca como candidato, tem que entrar lá como parte das suas prioridades na mensagem que pretende passar para as pessoas. Porque eu imagino que pelo menos aqueles que sentiram na pele o quanto isso é ameaçador vão estar mais atentos a esse tipo de discurso. Ok. Muito obrigado ao professor Marcelo Dutra pelas suas considerações, pela sua brilhante explanação aqui. Nós encerramos esse podcast dizendo que já já a gente vem com mais convidados, né, para falar sobre outros temas importantes para que a gente possa ir conhecendo um pouquinho mais daquilo que podem ser alternativas para a nossa cidade, né? E o professor Marcelo aqui colocou uma série de considerações, e a principal é que seja quem for o próximo gestor da cidade, a preocupação com a questão ambiental deve estar, além do papel, deve estar no discurso e, acima de tudo, deve estar no comprometimento desse gestor com as pessoas e com a cidade. Isso aí. Muito obrigado, professor Marcelo Que Dutra, agradeço. por essa participação maravilhosa aqui conosco.